Reflexão do dia, Juízes 21. Chegamos ao último capítulo do livro dos Juízes, em nossa leitura das Escrituras. É bem verdade que o período dos Juízes não acaba aí, se você considera o livro, a sequência dos livros, porque em seguida vem o livro de Ruth, que fala de algo ocorrido também durante o período dos Juízes. Mas então teremos os dois livros de Samuel que falaram da transição entre o período dos Juízes e o período dos reis, quando é estabelecido o primeiro reinado em Israel com Saul. Mas o que nós temos no livro dos Juízes, e temos falado sobre isso já em nossas reflexões ao longo do livro, é a mensagem de que, uma vez conquistada a terra, Deus estabeleceu algumas orientações, algumas instruções para o povo. A não observância dessas instruções fez com que o povo se misturasse com outros povos, fosse influenciado por outras culturas e pela religiosidade daquelas nações, passasse a viver uma relação de influência negativa sobre suas vidas por conta do caminhar ao lado daqueles povos que Deus lhes ordenara que fossem expulsos. E aí, ao longo do livro dos Juízes, o que ocorre sucessivamente é o distanciamento de Deus. Com o distanciamento de Deus vem o sofrimento, vem a opressão, os inimigos trazem muitas dores para o povo. E então o povo clama ao Senhor e se arrepende. Deus envia um líder e o líder restaura o povo. E o povo passa um tempo obedecendo a Deus, mas eis que as novas gerações começam a se distanciar de Deus novamente. E sucessivamente nós temos períodos de sofrimento. Nós temos períodos em que há o arrependimento, em que Deus restaura o povo, mas em seguida o povo volta a se distanciar de Deus. O último versículo deste livro, capítulo 21, versículo 25, traz uma síntese em sua segunda parte do que acontecia. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava correto. O grande problema do livro dos Juízes e a razão pela qual o povo sofre tremendamente ao longo da história desse livro, ao longo desse período da história do povo de Israel, é a falta de referenciais. O profeta Isaías lembra: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, fazem do doce amargo, do amargo doce, etc. Quando não há consciência do certo e do errado. Quando nós perdemos os nossos referenciais, não apenas o nosso presente está comprometido, mas também nosso futuro. Não apenas nossa vida está comprometida, mas a vida daqueles que caminham conosco, porque eles também serão atingidos tanto pelos nossos erros quanto pelos nossos ensinamentos. Nunca é demais lembrar que nós temos o potencial de transmitir valores, ensinamentos, cultura e conceitos às novas gerações. Daí a importância de termos referenciais estabelecidos, referenciais firmes, sólidos, sóbrios, coerentes e consistentes com a palavra de Deus. Quando Deus é o nosso referencial, quando as Escrituras são nossa fonte de ensinamento, quando a palavra de Deus é a base para as nossas decisões, e nós vivemos dessa forma, e nós decidimos dessa forma, e nós transmitimos isso às novas gerações, nós temos o resultado, os frutos desse procedimento naturalmente. Lembra-se da lei da semeadura? Lembrado por Paulo na carta aos Gálatas: o que o homem semear, isso também ceifará. Quando as nossas decisões são calcadas nos valores ensinados na palavra de Deus, nós usufruímos os frutos dessas decisões e as futuras gerações ainda colherão desses frutos. Quando, porém, as nossas atitudes não tomam como referencial aquilo que deveriam tomar, e somos influenciados por outras ideias, por outros conceitos, por uma sociedade que abandonou valores e que se tornou extremamente relativista. Uma sociedade na qual o conceito de certo e errado se perde. Nós estamos correndo o risco de errar em nossas decisões e em nosso caminhar. Quero lembrar a você que no Salmo 119, que fala de forma maravilhosa sobre a palavra de Deus, aprendemos, entre outras coisas: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que, diferente do povo, naquele triste período dos Juízes, nossa vida seja calcada nas Escrituras. Que a Bíblia seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar.
que as nossas decisões e o nosso proceder sejam baseados nos valores, nos ensinamentos e nos referenciais da palavra de Deus e colheremos os frutos de decisões sábias. Amém.